Boa tarde, é um prazer estar aqui. Meu nome é Carlos Moreno. Eu gosto sempre de me apresentar como servidor do INEP, mas atualmente eu também sou o diretor de Estatísticas Educacionais. E eu vou falar sobre o IDEB, é um indicador que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Só para eu ter ideia, quantos de vocês já ouviram falar do IDEB? Levantam o braço. Que bom, então vai ser bem fácil o nosso diálogo. Vamos tentar, se eventualmente restar alguma dúvida, a gente tentar esclarecê-la aqui. Para não ficar muito chato a apresentação de um único indicador, a minha estratégia vai ser falar um pouco das dimensões que compõem esse indicador, que passa pelo fluxo escolar e pelo desempenho dos estudantes. E falando um pouco do porquê de um indicador dessa natureza, né? Considerando, e eu sempre gosto, quando falo do IDEB, falar da primeira referência que nós temos sobre a educação no nosso país. Ela está no topo da hierarquia das normas, que é a Constituição. E lá a educação é apresentada como um direito, né? Entretanto, apesar dessa referência que a educação tem na nossa Constituição como um direito, né, nós ainda temos problemas no acesso, na permanência e no sucesso educacional dos estudantes, né? E apesar dos inegáveis avanços que a gente observa na educação nos últimos anos. Nesse contexto, a informação para a gestão da educação adquire uma importância fundamental, estratégias para a gente enfrentar os desafios para a garantia desse direito que está expresso na nossa Constituição, garantia do direito para as pessoas e para o desenvolvimento do nosso país. Assim sendo, para que políticas públicas possam ser bem desenhadas, eu acho fundamental que se tenha um diagnóstico, né? Um diagnóstico a partir das informações que são produzidas de diferentes fontes, né? E é a partir de evidências que podem ser trazidas por indicadores, boas práticas, estatísticas descritivas, né, mas que são também relevantes, é que a política pública pode ser implementada a partir desse diagnóstico, né? Mas eu também saliento que o desenho de uma política baseada em diagnóstico não garante a educação de qualidade, que é o que se deseja para a garantia daquele direito que está expresso em nossa Constituição. É necessário que mecanismos permanentes de monitoramento e avaliação sejam implementados. E é nesse contexto que o IDEB surge. Por quê? Porque temos hoje grandes desafios na nossa educação. Eu cito aqui alguns itens baseados nas políticas que estão sendo implementadas no Ministério da Educação hoje. Por exemplo, aumentar a escolaridade da nossa população. Hoje a população brasileira tem, em média, 9 anos de estudo. Isso garante à população o ensino fundamental, né? É uma escolaridade ainda muito baixa, né? Elevar os níveis de aprendizagem, né? As avaliações do INEP mostram isso, né? Ampliar e adequar a formação profissional. E a gente viu aqui na palestra anterior uma ação nessa direção. Tornar o sistema educacional mais eficaz na capacidade de produzir concluintes em cada etapa de escolarização na idade própria. Ampliar a oferta. E aí o PNE aborda isso com muita ênfase, né, tendo metas específicas sobre a educação infantil, o ensino médio, a educação profissional e também a educação superior. E aí a questão surge, né, a prioridade da ação do Estado deve ser uma educação pública para todos e para cada um, que é gratuita para o beneficiário, mas é que ela é paga pelo contribuinte, né? Então, é fundamental para a garantia daquele direito que está expresso na Constituição. E isso tudo precisa ser feito em conjunto, né, de uma forma articulada, né? E quando a gente observa as ações do Ministério da Educação, é fácil perceber isso, né? Eu trabalho no Ministério desde 1985, já fazem 30 anos, ou talvez um pouco mais, né? E eu me lembro que as informações que a gente produzia naquela época, elas não subsidiavam a política pública. Elas tinham um destino sumário. Era uma prateleira de uma biblioteca, né, sumarizando ali aquelas estatísticas. Hoje não. Hoje a gente percebe que as políticas usam a informação, né, para esse diagnóstico, né, para tornar a política mais fundamentada, né? Isso é muito bom. E
qual a contribuição do INEP, né, para esse conjunto de ações, né? Primeiro é analisar os sistemas de ensino, subsidiar a formulação de políticas e acompanhar e avaliar essas políticas e programas que estão sendo implementados. E a gente tenta subsidiar ou dar pistas para responder essas perguntas que são fundamentais. A primeira delas é em que condições socioeconômicas ocorre o processo educacional. Sobretudo num país com tanta assimetria social e, em especial, também educacional, esse contexto passa a ser fundamental. Quando eu vou mostrar um indicador chamado IDEB aqui para vocês, mas ele não pode ser analisado no meu entendimento sem desconsiderar o contexto em que esse processo ocorre, né? A outra, o que o sistema oferece aos alunos, né? Nós temos um levantamento, o censo escolar da educação básica e da educação superior, onde nós temos a possibilidade de traçar um perfil bastante preciso sobre as condições de oferta. Quem tem acesso ao sistema educacional, considerando desde a educação infantil até a educação superior. Como se dá a progressão dos alunos? E a gente vai ver que essa é uma dimensão do IDEB, e esse é um problema estrutural brasileiro que a gente enfrenta com muita clareza hoje no Brasil, né? Que conhecimentos os alunos adquirem? Quanto custa e como é financiado o sistema educacional? E, claro, é muito bom se comparar com países, né, com sistemas compatíveis, com países com o mesmo potencial de desenvolvimento que o Brasil. Eu não vejo muita graça nos comparar com a Suíça, mas é muito bom nos comparar com o México, com a Argentina, né, para que a gente possa aprender com os iguais. E ter referência, claro, com os demais países desenvolvidos, né? Então, concretizando esse direito à educação. Então, se a educação aparece como um direito, eu acho que é um grande desafio para a gente tentar concretizar esse direito. Como é que o país, né, garante o atendimento desse direito? Um sistema educacional de sucesso pode ser visto como aquele que garante o direito à educação de todos os cidadãos. Como é que a gente vê isso, enxerga isso com os dados que nós temos? Com 3 dimensões. A primeira delas é a alfabetização ou analfabetismo. A segunda, o acesso, garantia de acesso ou frequência à escola. E, claro, a trajetória, que a gente chama aqui de fluxo escolar. E, por fim, o aprendizado. Vamos entrar com um pouco mais de detalhes sobre isso. O analfabetismo pode ser uma medida de falha completa do sistema educacional na garantia daquele direito. Olha só, esse é um gráfico que mostra a taxa de analfabetismo no Brasil desde a década de 40 até em 2010, são dados do censo demográfico, ele ocorre de 10 em 10 anos. Se a gente olhar aqui em 1950, nós não precisaríamos de outro indicador sobre a educação. Olha só, a taxa de analfabetismo em 1950 era de 50%, ou seja, de cada 2 brasileiros, 1 era analfabeto. Quer dizer, a gente não tinha sequer a possibilidade de chegar perto da garantia do direito, que hoje está estabelecido, né? E esse indicador, ele apresenta uma redução bastante expressiva, e vamos dar uma olhada nele em anos mais recentes. Aqui nós temos a população de 15 anos ou mais, nós medimos, isso é um padrão internacional, medir o analfabetismo a partir dos 15 anos, né? Então, o que a gente observa? Em 96, nós tínhamos um analfabetismo na população de 15 anos ou mais, da ordem de 14,7%, e essa taxa foi reduzida para 8,5%, dados de 2013, o dado mais recente disponível pela PNAD. E nós começamos, como eu disse, a medir o analfabetismo a partir dos 15 anos. Então, vamos dar uma olhada na população de 15 anos. A população de 15 anos no Brasil é de cerca de 3,5 milhões de crianças, né? E das quais 30 mil são analfabetas. Isso dá uma taxa de 0,8%. Então, é como se a gente enxergasse aqui o fechamento de uma torneira. Nós não estamos produzindo mais analfabetos como produzimos no passado, em especial no ano que eu citei aqui, em 1950. Né? Mas desses 30 mil analfabetos de 15 anos, olha só, 11 mil deles passaram pela escola. Isso dá uma taxa de 37%. Ou seja, é um analfabeto que teve oportunidade educacional. E este é um problema recente, é um problema nosso. Não é um problema da geração anterior. Né? Seguindo a nossa reflexão, nós temos um indicador também bastante tradicional, que é a taxa de frequência à escola. Né? E eu dividi aqui por faixa de idade, considerando as etapas
da educação básica, né? Nós temos a creche apropriada, tendo como referência ideal a população de até 3 anos, a pré-escola de 4 a 5, o ensino fundamental de 6 a 14, o ensino médio de 15 a 17 e a educação superior de 18 a 24 anos. A educação superior de 18 a 24 anos é um padrão internacional para comparação entre países. Então, nós temos qual é a proporção desses jovens, né, e dessas crianças, qual é a proporção que frequenta a escola. Olha só, de 0 a 3 ou até 3 anos, nós temos 23% frequentando a escola. De 4 a 5, 81%, de 6 a 14, 98%, de 15 a 17, 84%, e de 18 a 24, 30%. Se vocês derem uma olhada no PNE, vocês vão perceber que há metas específicas sobre ampliação de oferta para essas idades, né? E há desafios aqui, como eu mencionei no início da minha fala, né, da ampliação da oferta. Mas esse indicador, ele é importante, mas ele não é suficiente para revelar problemas estruturais da educação sobre trajetória, que eu vou tentar mostrar para vocês na sequência. O próximo slide entra na questão da trajetória, né? O direito constitucional pressupõe a garantia de acesso, permanência e daquilo que eu estou chamando de trajetória regular, e vou tentar deixar claro para vocês, e aprendizado. O primeiro ponto, que é acesso, permanência e promoção, que eu estou chamando de trajetória regular, e a reflexão que eu vou fazer, parte da organização da educação básica, ou seja, educação infantil, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Trajetória regular é a possibilidade do ingresso aqui aos 4 anos, a saída aos 5, ingresso aos 6, saída aos 10, ingresso aos 11, saída aos 14, ingresso aos 15 e saída aos 17. Se a gente perceber a taxa de frequência, praticamente a gente universalizou esses atendimentos, né? Mas será que nós estamos garantindo uma trajetória regular? Eu vou tentar mostrar para vocês por um gráfico muito simples e que vai mostrar isso para a gente. Olha só, esse primeiro mostra aqui os estados brasileiros, né, e a frequência à escola, ou seja, qual é a proporção de crianças aos 6 anos que estão na escola, né? Nós temos ali o Brasil, 96,6%. Numa trajetória regular, uma criança deveria estar no 5º ano do ensino fundamental aos 10. Tá certo? Vocês acompanham essa lógica? É claro que ela pode completar 11 durante o ano. Então, aos 12, se ela tivesse uma trajetória regular, ela já deveria ter os anos iniciais concluídos. Entenderam essa lógica? Olha só, isso, o gráfico a seguir vai mostrar isso. A proporção de crianças... Não foi? Acho que eu me afastei ali. Vamos ver. Isso. Proporção de crianças com 12 anos com os anos iniciais já concluídos. Olha como a gente diminui a proporção de azul nesse gráfico. E o Brasil tem 77%. Não parece um paradoxo? Todos eles estão na escola, mas só 77% já concluíram os anos iniciais. Acompanhe o raciocínio. Se aos 14 anos eu deveria estar no... Deixa eu voltar aqui. Isso. Aos 14 anos eu deveria estar no 9º ano, podendo completar 15 durante o ano. Então, aos 16 anos, se eu tivesse uma trajetória regular, eu deveria ter o ensino fundamental concluído. Perfeito? Olha como é que está essa distribuição no Brasil. 67%. Usando essa mesma lógica, e a gente tem estados com níveis próximos de 40%. Nessa mesma lógica, considerando o ensino médio de 15 a 17 anos, né, a criança com 17 anos deveria estar na 3ª série, podendo completar 18 durante o ano. Então, assim sendo, aos 19, todos deveriam ter o ensino médio concluído. Concorda? Essa é a distribuição no Brasil. Pouco mais da metade. E esses gráficos, muito simples, revelam um problema, que nós não temos uma trajetória regular.
Ou seja, nós temos um acesso praticamente universal, mas a trajetória não regular. Por isso, essa dimensão é usada no IDEB. Vamos então, já que está bem claro isso para a gente, a segunda, dar uma olhada na segunda. Esse é o sumário de tudo. A gente percebe como menos azul nós temos quando aumenta a idade do jovem brasileiro, né? Vamos dar uma olhada na segunda dimensão do IDEB, que é o rendimento dos estudantes. Existem duas formas da gente aferir o rendimento dos estudantes. A primeira dela é o que a gente chama de procedimento tradicional. É aquela avaliação que a gente chama de interna, que é feita pelo próprio professor na sala de aula. Ele elabora uma prova, testa seus alunos e atribui a ele uma nota, né? A segunda, que é um procedimento mais recente, né, é o que a gente chama de avaliação externa em larga escala, né? É o que o INEP faz. O INEP, a partir de uma matriz de referência, ele aplica uma prova aos estudantes brasileiros, né? E isso é o que a gente está chamando aqui de avaliação externa, né? E nós começamos no INEP a fazer isso, né, tendo como propósito um diagnóstico, né? Era avaliando os estudantes em diferentes ciclos, né, para ter uma avaliação dos sistemas, né? Claro que a ideia era mobilizar as redes de ensino e tudo mais, para que elas pudessem, né, diante daquele diagnóstico, né, ter um conjunto de ações. Para além disso, né, recentemente nós introduzimos uma coisa nova. O exemplo disso é o SAEB, né, que é uma prova lá no INEP feita por amostragem, né, que dava essa lógica de diagnóstico sobre os sistemas de ensino. E em 2005 nós introduzimos uma nova avaliação, que veio trazer um conceito novo para a gente, que é a prestação de contas, né, que agrega uma perspectiva adicional ao diagnóstico, né, a perspectiva de prestação de contas, transparência e responsabilização. Porque o resultado dessa avaliação passou a ser divulgado por escola, né, na expectativa de que os diferentes atores no âmbito da escola pudessem, de posse daquele resultado, né, se mobilizar para que, enfim, implementasse ações, né, buscando, né, melhorar o seu desempenho dos estudantes, dos seus estudantes, né? O exemplo disso é a Prova Brasil, como eu mencionei. Então, essas são as duas perspectivas de avaliação externa em larga escala que o INEP faz, né? E essa é uma das dimensões que nós também iremos usar para a construção do indicador, né? Bom, mas isso não é uma tarefa fácil, né? Ou pelo menos não foi uma tarefa fácil, porque houve uma polêmica muito grande lá no início da introdução desses dois tipos de avaliação, né? Os críticos diziam, né, que haveria possibilidade de termos efeitos colaterais sobre a perspectiva, a possibilidade de ter uma avaliação nesse contexto de responsabilização, né? Porque o indicador é uma medida imperfeita, né, e de fato ele mede algumas coisas e não mede outras, né? Poderíamos estar culpando a escola sobre questões de que não era da responsabilidade da escola, sobretudo na questão do nível socioeconômico dos alunos, né? E na perspectiva de buscar resultados, poderia haver o que os especialistas chamam de game, né? Ou exclusão de alunos, estreitamento de currículo. Não sei se vocês acompanharam, recentemente teve uma reportagem nos Estados Unidos em que um grupo de professores foram pegos, né, respondendo às provas para os seus estudantes na perspectiva de ter um aumento no desempenho. É esse tipo de problema que, de fato, nós temos, né? O fato é que o Brasil optou por fazer isso, né? E hoje nós fazemos isso, né? E na literatura, né, como eu estou citando ali, né, estudos que demonstram que os efeitos são positivos para a avaliação dessa natureza. Bom, e como resultado dessas avaliações, né, existe um conceito importante que eu queria deixar anotado aqui, que é a proficiência, né, que é a medida de habilidade e competência dos alunos que eles desenvolveram até aquele estágio em que a prova foi, ou a avaliação foi feita, né? E ela se baseia numa matriz de referência, né? Então, ali se estabelece o que o aluno deveria ter de conhecimento naquele estágio, né? E ela representa, ele tem um resultado, né? Esse resultado ele varia de 0 a 500, né? É uma escala acumulativa de toda a educação básica, e o mais bacana é que essa escala é interpretável. Eu acho isso sensacional, não é a minha área de atuação,
mas os especialistas conseguem interpretar, né, o que o estudante conseguiu acumular de conhecimento, tendo uma proficiência 175. Eu trouxe até aqui, tem um hiperlink aqui na descrição, né, eu vou deixar a apresentação, quem tiver interesse vai clicar ali e vai aparecer a descrição dos conhecimentos nessa escala para a língua portuguesa e matemática. Né? É algo bem inovador e muito bonito de se ver. Né? O fato é que essa escala, concluindo essa nota que eu queria fazer para vocês, é que ela varia de 0 a 500 e ela é interpretável. Muito bem. Aí chegamos a uma questão sobre, que eu vejo, ela é recorrente, né, quando se fala em educação, todo mundo fala, eu quero qualidade, o Brasil busca qualidade em educação, né, e há pouca definição sobre isso, né, e buscando na literatura, no que eu ouço, nas palestras que eu assisto, tá, eu vejo que qualidade está associada a duas vertentes, né, e é um debate interminável, né, eu não vou entrar nesse debate, mas eu só queria ressaltar aqui para vocês. A primeira delas considera que qualidade é vista no sentido de um produto, aferida pelos resultados da aprendizagem. Há quem diga que é isso. Tá? Outra vertente, mais lúdica, né, vê a qualidade com o sentido de socialmente referenciada, que valoriza a construção de conhecimentos e de valores na escola, sem desconsiderar a outra. Né? Mas como esse é um debate acalorado, né, eu não vou entrar nele. Mas eu gostaria de mostrar para vocês esse quadro, e aí já é uma visão minha, né, pessoal, de algumas dimensões e que qualidade não pode prescindir. Quais são elas? A garantia de acesso universal. Né? Então, eu não posso achar que em 1950 nós tínhamos uma educação de qualidade. Ela não era para todos. Né? Igualdade de oportunidades educacionais. Nós somos uma república, né, federativa. Permanência e sucesso escolar de todos os alunos, conclusão de cada nível de ensino no tempo adequado e desenvolvimento dessas competências e habilidades requeridas para o exercício pleno da cidadania. O IDEB vai usar duas dessas dimensões. Né? Há quem diga que o IDEB não é um indicador de qualidade, eu até concordo com ele. Né? Mas o IDEB é uma boa referência, né? Porque ele considera duas dimensões que são fundamentais para que a gente tenha uma educação de qualidade. Então, vamos definir o IDEB. O IDEB é um indicador sintético de fácil compreensão, ele vai combinar informações de fluxo ou de trajetória, como eu mencionei para vocês, e o desempenho dos estudantes. Ele vai relacionar o tempo gasto pelos alunos para concluir cada nível e etapa de ensino com o desempenho alcançado em testes padronizados ou nessas avaliações de larga escala. Ele é uma referência sobre a qualidade da educação que permite comparação, e aí ele é muito poderoso a partir disso, né? Comparação de unidade da federação, do próprio país, redes de ensino e escola. Né? E ele possibilita monitorar o desempenho dessas entidades aqui que eu estou citando ao longo dos anos. Né? Ou seja, ele tem atributos muito fortes. Né? Então, ele mede algumas coisas e, naturalmente, não vai medir outras. Né? Então, vamos na concepção dele propriamente dita. Né? O IDEB é a combinação de dois indicadores. O primeiro é o desempenho obtido pelos alunos nos testes e o segundo é a taxa de aprovação. Tenho mais 10 minutos, vou me apressar. Tá? Quanto melhor o desempenho dos alunos nos testes e maior a taxa de aprovação, mais elevado será o IDEB. Então, esse é o recado que se quer dar. Né? Então, os alunos precisam passar de anos para que eles possam alcançar as séries superiores, em especial na idade própria, como a gente mencionou, e esse é um problema do Brasil hoje. Né? Ele já foi um problema pior, mas ainda continua sendo um problema hoje. Né? E para melhorar o IDEB, as redes de ensino e as escolas têm que trabalhar nas duas dimensões do indicador simultaneamente. Né? Nós não podemos simplesmente aprovar um estudante por decreto, né? Porque certamente, se assim o fizermos, o desempenho dele vai cair. Né? E a construção matemática do indicador, né, não vai permitir que o IDEB cresça desta forma. Né? E nós fizemos uma construção em que o IDEB varia de 0 a 10. Né? É uma fórmula simples, eu não vou entrar no mérito dela, mas ela combina essas duas dimensões. A primeira delas é a proficiência. Nós simplesmente fazemos uma transformação para padronizar essa proficiência, como eu falei para vocês, de 0 a 500. A gente faz com que ela varie de 0 a 10, isso não muda nada. Tá?
e multiplicamos pela taxa de aprovação na agregação que se queira, né? Então, esse é o IDEB, é um indicador muito simples, né? Mas que está por trás dele, né? Levando, né? Explicitando essas duas questões que são fundamentais para a educação. Vou dar um exemplo hipotético aqui para vocês entenderem bem o IDEB. Olha só, pega essa escola aqui. As 3 escolas têm a mesma proficiência. O que muda entre elas é a taxa de aprovação. A primeira aprova 90% dos seus estudantes, a segunda 80% e a terceira a metade dos seus estudantes. Veja que o IDEB vai ser maior para aquela, já que elas têm a mesma proficiência, né, aquela que tem a maior taxa de aprovação. Segundo exemplo, as 3 escolas têm a mesma taxa de aprovação. O que muda é o desempenho. Terá maior IDEB aquela que tiver maior proficiência. E, por fim, né, nós temos um terceiro exemplo, em que as 3 escolas, todos os estudantes são aprovados. O resultado do IDEB vai ser a proficiência, né? Então, provavelmente, na Suíça, na Dinamarca, né, o IDEB deles não precisaria multiplicar pela taxa de aprovação, porque lá é consenso já, um aluno de 15 anos está no ensino médio. No Brasil, isso não acontece, né, como eu mostrei para vocês com aqueles gráficos de acúmulo de anos de estudo por idade. Bom, além disso, já que construímos o IDEB, o que nós fizemos no MEC foi uma projeção. Nós estabelecemos metas para estados, aliás, para o país, para estados, para municípios, para redes de ensino, a rede municipal do município, a rede estadual do município, a rede pública, e para todas as escolas que participaram da Prova Brasil. Ou seja, todas essas entidades, todas essas unidades de ensino, elas têm metas estabelecidas até 2021. Né? E essas metas foram pactuadas. Né? Qual é a lógica dessas metas? Né? Nós tínhamos um desempenho, em 2005 foi a primeira edição da Prova Brasil. Né? Então, um exemplo que eu estou dando, são 3 escolas com estágios de desempenho diferentes ali. Né? O que nós fizemos foi um ajuste de uma curva, né? E as metas são os pontos na curva. Cada uma vai ter a sua trajetória, mas no conjunto, as 3 vão ajudar que o Brasil alcance a meta proposta para 2021, que é o horizonte do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, onde o IDEB está inserido, onde essas metas foram estabelecidas. Então, hoje, e está aí o grande avanço, né? O monitoramento das escolas, das redes de ensino é feito por meio do IDEB, esse indicador com essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês. Né? O INEP produz os dados necessários para o cálculo desses indicadores. A cada 2 anos, os estudantes do 5º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio são avaliados em leitura e matemática. Os dados de trajetória ou de fluxo escolar são verificados a partir do censo escolar realizado anualmente. E o IDEB é calculado para as escolas, sistemas de ensino, que monitoram o seu desempenho frente a metas individuais pactuadas com o governo federal. Então, todo mundo tem conhecimento das suas metas, todas as escolas, né, e buscam avaliar o seu desempenho a cada 2 anos. Este ano, 2015, é um ano de IDEB. E eu vou mostrar aqui, então, os resultados para vocês. Né? Então, esse é o resultado do Brasil para anos iniciais do ensino fundamental. O primeiro IDEB do Brasil nos anos iniciais foi em 2005. O valor foi 3,8. Os pontos vermelhos foram as metas estabelecidas no âmbito do PDE. Em todos os anos, nós superamos a meta. O último dado observado do IDEB de 2013, né, o Brasil alcançou 5,2, ou seja, superou a meta. Aliás, é a meta de 2015. Né? Então, o desejo agora é que a gente continue nesse processo. Se a gente for olhar, não deu para trazer tudo em função do tempo, né? Os anos iniciais, eu vou mostrar aqui só os anos iniciais, mas nós temos esses resultados para anos finais e ensino médio. Aqui eu estou mostrando, né, o resultado da taxa de aprovação dos estados brasileiros entre 2011 e 2013. Então, quem está acima da diagonal melhorou a taxa de aprovação. Quem está posicionado sobre a diagonal manteve a mesma taxa. Então, a gente percebe, por exemplo, que o Amapá caiu a taxa de aprovação. Naturalmente, isso vai ter impacto sobre o IDEB.
Mais do que isso, a gente observa um conjunto de estados lá, como em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, eles têm uma taxa de aprovação na ordem de 98%, percebe? Percebam ali. E de cá nós temos estados como Sergipe, Bahia, Pará, em que a taxa de aprovação está na ordem de 86%, né? 10 pontos percentuais de diferença, né? Esses são os resultados dos municípios brasileiros. Aqui eu plotei os 5.570 municípios, né? Para ter um espalhamento melhor, eu estou mostrando aqui 2005 para 2013. Então, a gente percebe que a grande maioria dos municípios, né, melhorou essa taxa. E mais, nós estamos chegando no teto, né? Então, para melhorar o IDEB agora, vai ficar muito mais fácil se a gente conseguir avanços mais expressivos na outra dimensão, que é o desempenho. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada nessa outra dimensão, que é a proficiência. Então, de novo, quem está acima da diagonal melhorou entre 2011 e 2013. Então, eu posso mencionar aqui, por exemplo, o Alagoas. Alagoas melhorou, assim como Minas Gerais e Distrito Federal. Da mesma forma, a gente percebe diferenças expressivas entre o desempenho, tá certo? E alguns estados que melhoraram o desempenho e outros que estão abaixo da diagonal, que nós não observamos melhoria entre 2011 e 2013. De novo, aqui os municípios, essa estratégia só para ter um espalhamento melhor, a gente percebe que também aqui a gente observa uma melhoria bastante expressiva entre os 5.570 municípios brasileiros. Aqui a distribuição de notas das escolas. A curva verde é a curva de 2005. Observe a curva de 2013. Ela está à direita, ou seja, é uma evidência clara de que as escolas brasileiras, no seu conjunto, né, elas melhoraram o desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, que é uma notícia muito bacana. Meu tempo está terminando, mas ainda tem uns slidezinhos aqui. Aqui os municípios brasileiros, né? Esse é o resultado, está colorido aqui o perímetro de a área de cada município, né? O vermelho são os municípios com IDEB abaixo do desempenho que o Brasil alcançou em 2005. Ou seja, são municípios com desempenho até 3,7 no IDEB. Amarelo são os municípios com desempenho de 3,8 a 4,9. Verde claro, de 5 a 5,9, e verde escuro, com IDEB de 6 ou mais. Então, essa era a situação que nós observamos em 2005. Isso são as redes municipais dos municípios brasileiros, que é a rede que detém quase 90% dos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso que eu plotei ela aqui. Eu vou clicar aqui e vocês vão perceber como foi mudando a coloração do Brasil no IDEB de 2005 para 2007. Olha só, esse é o resultado de 2005, esse é o resultado de 2007, esse é o resultado de 2009, de 2011 e o último ano, 2013. Então, a gente vê claramente que o Brasil mudou de cor, um país novo, né? E a gente observa várias coisas aqui nesse gráfico. Eu só queria destacar uma, né, que é a região Nordeste, um estado em particular, que é o Ceará, que teve um desempenho extraordinário, né? Se a gente pegar, por exemplo, o nível socioeconômico das pessoas e o IDEB, né, ou seja, quanto maior o nível socioeconômico, maior o IDEB. Essa regra não funciona no município de Sobral, que foi o primeiro a avançar, e no Ceará, ou seja, eles conseguiram, em certa medida, né, quebrar essa desigualdade, né, essa pré-determinação de que só tem alto desempenho quem tem nível socioeconômico elevado. Esse aqui é o sumário, né, de 2005 a 2013, a gente percebe essa diferença. Acho que eu estou terminando. Né? Então, algumas reflexões aqui, né? A importância do IDEB no contexto de um sistema articulado de indicadores, né? Porque o IDEB é um indicador. Eu mencionei aqui nível socioeconômico, né? Eu poderia falar sobre a adequação da formação docente, sobre a regularidade do vínculo do professor com a escola. São indicadores que a gente pode calcular com os dados disponíveis, né?
Então, um bom sistema de indicadores educacionais permite uma avaliação mais fundamentada das escolas e dos sistemas educacionais, visando a garantia do direito à educação. A gente está fazendo tudo isso para isso, né? Para garantir aquele direito que foi o início da nosso bate-papo aqui hoje. E favorece que os diferentes atores envolvidos possam promover ações que resultem na melhoria da qualidade da educação. Ninguém quer punir ninguém, né? Mas a gente gosta de explicitar os desafios que nós temos que enfrentar, né? Pode nos incomodar mostrar aquela taxa de analfabetismo, mas ela é real, né? E ela inspira ações para que a gente possa mudar esse quadro, né? E eu vejo o IDEB nesse contexto, né? Os beneficiários, pais e alunos, e a população em geral, que também é eleitor, né, podem cobrar explicações dos responsáveis quando os resultados são desfavoráveis. Os gestores dos sistemas podem identificar as escolas que necessitam de intervenção e aquelas que devem servir como exemplo de boas práticas. É um instrumento valioso no processo de planejamento de escolas e dos sistemas de ensino, né? Reflexões, eu acho que o IDEB, a grande vantagem, não só como IDEB, mas os resultados das avaliações, né, podem, se devidamente apropriado pelas escolas, né, gerar um processo de reflexão, né, de mudança de prática pedagógica, né, essa é a expectativa que se tem, né. Possibilita o estabelecimento de metas para as escolas e sistemas educacionais, como eu mostrei para vocês. E permite a investigação dos impactos de diferentes políticas e intervenções. Então, esse é o IDEB. Eu acho que fico por aqui e fico à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham tido. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso convidado. Temos perguntas? 2 aqui. 3 ali. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Joyce, sou da Sudene. E a gente tem acompanhado de perto essas evoluções do Nordeste do IDEB. E uma coisa que a gente sente bastante falta, que a gente verifica muito, é a questão da dispersão. Você mostrou um gráfico muito interessante, que a média está andando para a direita, ou seja, na média, o indicador, o desempenho escolar, a taxa de frequência está melhorando. Mas a gente vê consistentemente alguns municípios e algumas regiões, como, por exemplo, a zona da Mata de Alagoas, ou ali bem no sertão do Piauí, que mantém consistentemente IDEB 1.1, 1.2, e que a dispersão entre essas cidades estão ficando cada vez mais para trás. Apesar da média estar melhorando, a dispersão está ficando cada vez maior, e é uma coisa que nos preocupa, porque isso implica em aumento de desigualdades. Eu digo isso porque a gente sente necessidade, não só no indicador do IDEB, mas em todos os outros educadores de educação, em associar a eles um indicador de dispersão, que possa chamar a atenção para esse tipo de agravamento de desigualdades que a média não pega. Aí eu pergunto se vocês têm algum estudo sobre isso, alguma intenção de implementar novos indicadores, até interesse em estabelecer alguma parceria com a Sudene. O que eu disse para vocês há pouco, né? O IDEB é um indicador. Para você analisar o desempenho, você tem que olhar outras dimensões, como, por exemplo, o que você acabou de mencionar, né? Então, eu tenho um espaço territorial, eu posso olhar as escolas, o IDEB das escolas, né? Quantos alunos estão em cada escola, para verificar se essa dispersão é verdadeira, né? Em alguns municípios, eu já observei isso, né? Ele acaba tendo uma perversidade muito grande. Você observa, eventualmente, uma escola de alto desempenho, 1 ou 2, e as outras não. Não é? Ou seja, a educação tem que romper o ciclo de desigualdade. A gente não pode se conformar com isso. O que eu posso dizer são a respeito das ações do Ministério da Educação frente a esses municípios com baixo desempenho. Existe uma coisa chamada PAR, que é o Plano de Ação Articulada, em que o Ministério não inventou nada de novo, né? Ele prioriza o atendimento a esses municípios com baixo IDEB, né? Isso é o que está ao nosso alcance, né? Mas lembrando sobre a lógica de constituição da educação básica, a educação básica, em especial os anos iniciais do ensino fundamental, é de responsabilidade dos municípios. Então, a comunidade, isso é uma visão muito pessoal, né? Tem que cobrar do gestor, né? Tem que monitorar, os resultados estão aqui, né? As câmaras legislativas, de vereadores, né? A sociedade, pais de alunos, né? Então, essa lógica de responsabilização, né? E a disponibilização desses dados, a nossa expectativa é que ela gere esse movimento, né? De busca por melhoria. Tá certo?
Temos uma pergunta? Pode ser? Pode falar. Boa tarde, professor Moreno. Eu sou Paulo, ex-funcionário do MEC, hoje a TPS na Saúde. Eu queria fazer uma pergunta sobre os outros tipos de índices que são utilizados. Um é o LESS, da Unesco, né, o PERSE, TERSE e assim por diante. E o outro é o PISA, né? Eles têm metodologias diferentes, existe toda uma série de críticas sobre a metodologia deles. Eu queria te perguntar qual é a utilidade que tem para o Brasil de participar dos exames do PISA e do LESS. Bom, eu posso dar a minha visão, né? Eu não estaria aqui respondendo pelo INEP, tampouco pelo MEC, né? Mas o Brasil é um país que é um ator expressivo no mundo atual, né? Nós temos desafios soberbos na educação, né? Temos um atraso educacional impiedoso e temos políticas inovadoras, né? Educação para o Brasil hoje é uma prioridade. Se a gente pegar o esforço que o país faz hoje para melhorar esse quadro, ele é, inclusive, reconhecido pela OCDE, né? Então, nesse contexto de desafios, eu acho absolutamente apropriado a gente se comparar com países com o mesmo potencial que o nosso, né? Não vejo, como eu mencionei, nenhuma graça comparar o Brasil com a Suíça, mas é muito bom nos comparar com o Chile, com a Argentina, com o México, e todos esses países participam dessas avaliações. Mais alguma pergunta? Tem uma participante aqui. Acho que seguindo a linha da pergunta de outros indicadores, recentemente o INEP está trabalhando com um indicador de nível socioeconômico, que vai exatamente tratar do contexto no qual se realiza a educação e o IDEB, né, como fruto desse trabalho. Como que o IDEB e esse índice estão dialogando? Existe esse diálogo entre esses índices? A minha equipe, nós estamos fazendo um estudo sobre isso, Ana. Os resultados, eles revelam o senso comum, né? Então, quanto maior o nível socioeconômico, maior o IDEB. Mas, quando você agrega a essa leitura outros indicadores que estão sob governabilidade da política pública, vou dar um exemplo. Se eu pego um estudante de nível, uma escola de nível socioeconômico baixo, e dou a essa escola professores não qualificados, de baixa qualificação, quando eu coloco um número muito excessivo de alunos por turma, quando o professor que ali atua tem uma atuação que não há vínculo dele com a escola, ele atua em várias escolas, ou seja, sem identidade com aquela escola. Quando eu vou agregando essas informações adicionais, que estão sobre a governabilidade da política pública, né, eu tenho um IDEB muito baixo, ou seja, eu agrego ao nível socioeconômico baixo as piores condições de oferta. Eu tenho um IDEB, eu vou chutar um número aqui para ilustrar o que eu quero dizer. Digamos que ele tem um IDEB 3,5. Para essa escola, com esse mesmo perfil de aluno, de nível socioeconômico baixo, eu dou a ela as melhores condições de oferta, professor qualificado, um número razoável de estudantes por turma, professores com vínculo com essa escola, o desempenho é muito superior. Então, ou seja, as crianças de nível socioeconômico baixo não estão condenadas a um desempenho medíocre. Percebe? Embora haja uma relação. A gente não precisa esperar o bolo crescer, não sei se você se lembra dessa lógica, né, para depois se repartir, né? Não precisamos que todos sejam ricos para que o desempenho seja superior. É claro que o estudante de nível socioeconômico elevado, ele leva muito mais coisas de casa, né? Ele teve acesso a muitos requisitos, como acesso à internet, leitura, um pai escolarizado, etc. Essa criança que a gente está mencionando, ela não teve acesso. Então, a escola precisa estar preparada para isso.
A escola que é oferecida a essa criança tem que estar apta a enfrentar esses desafios, né? É o que eu penso. Temos uma última pergunta aqui da estudante. Eu não sei se foi o slide, mas daqui a gente percebeu que o Distrito Federal sempre ficou branco, como se não houvesse a implementação do IDEB. É verdade? É porque era rede municipal. Aqui não há rede sim, municipal. Brasília é município e estado. Isso. É por isso. Só isso. Tá. Muito obrigada, professor Carlos. O professor Wagner, mais uma vez. Muito vai obrigado, agradecer. foi uma honra estar aqui com vocês. Moreno, isso aqui é uma lembrança do nosso evento. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Queria pedir licença para você, se eu poderia voltar naquele slide do mapa do Brasil aqui, dos mapas. Isso. Realmente, quando a gente vê um negócio desse, arrepia. Eu fico arrepiado. É gostoso ver isso. Mas a gente tem que pensar em mantê-lo todo verde, né? A nossa meta é verde. Então, assim, quando eu vejo um negócio desse assim, isso me dá uma empolgação, dá vontade de a gente fazer alguma coisa. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho do Moreno no INEP, pelo INEP. É um órgão muito sério, muito competente, como o IBGE, como o IPEA, como outros órgãos. E a gente vê algumas pessoas falando de uma prova amarela que alguém de uma gráfica, que não foi nenhum dos servidores fez isso, tentando desqualificar um trabalho de um órgão sério como o INEP. Né? Então, assim, nós temos coisas muito boas acontecendo, nós precisamos valorizar o que está acontecendo de bom nesse país. Nós temos gestores públicos e servidores públicos muito competentes, mas a gente precisa mexer na cabeça do servidor e do gestor. A ideia desse congresso aqui é mexer com a cabeça de vocês, né? É a gente inovar, é a gente pensar em alguma coisa para a gente mudar esse país, né? Esse é o objetivo desse congresso. Amanhã, um colega do Moreno, um amigo nosso, o Dênio, vai estar aqui mostrando a experiência do Enem. É uma coisa fantástica de 2009 que aconteceu agora. Como a gente vê uma evolução dessa em apenas 8 anos, né, 2005, 2013, a gente vê o país mudar de cor. Esperamos coisas boas aí no de 2015, né? Com certeza elas virão. Então, eu, com todo respeito, agradeço muito o teu trabalho, por você ter vindo aqui apresentar a gente, tá bom? E conta com a gente lá no MEC. Obrigado mais uma vez, tá bom?